Quando eu terminei a leitura de Carrie Soto está de volta, eu pensei, gente, quando é que essa mulher vai errar? Quando é que eu vou pegar um livro ruim de Taylor Jenkins Reid, ou pelo menos um livro que não seja tão bom? Eu sei que tem alguns livros da autora que algumas pessoas não gostam tanto, não chegam a curtir muito, mas até esse momento eu só peguei grandes experiências e para falar um pouco mais ou menos do que se trata a experiência que eu tive com Carrie Soto está de volta, eu posso dizer que Taylor Jenkins Reid marcou mais um ace em sua carreira. Se você sabe bem do que se trata a história de Carrie Soto, você pegou bem essa referência. E antes de eu falar um pouquinho mais sobre esse livro, já adianto para vocês, incrível! Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos do canal, que saem sempre às quartas e sextas, sempre às 17 horas, aqui no Vagando e Divagando. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre essa história, que foi mais uma história incrível da Taylor Jenkins Reid. Carrie Soto está de volta. Carrie Soto foi uma tenista muito famosa ali na década de 70, iniciozinho ali da década de 80, quando ela começou a decair o seu nível de tênis. E ela, depois de certo tempo, depois de dominar as quadras por muitos e muitos anos, basicamente uma década, ela foi a grande referência de tênis, ela decidiu abandonar as quadras e se aposentar, abrindo espaço para as novas estrelas que estavam surgindo na época. A Carrie Soto, essa personagem em si, ela era uma pessoa muito conhecida por ser bastante fria. Um dos seus apelidos, inclusive, era Machadinha de Guerra, que surgiu depois de algumas atitudes dela que, pelo menos dentro do esporte do tênis, que para quem conhece sabe que é um esporte de damas e cavalheiros, e alguns comportamentos que a gente não pode dizer que é um comportamento de uma dama e de um cavalheiro, são vistos com maus olhos. A gente sabe bem, quem acompanha hoje o tênis, eu não acompanho assim diretamente, mas eu sei mais ou menos como é o espírito esportivo desse esporte. A gente sabe bem como alguns atletas que eles são um pouco mais diretos, mais frios, gostam de provocar os seus adversários. A gente sabe como essas pessoas eles não são tão bem vistos assim. A Carrie Soto era exatamente essa pessoa. Ela era uma pessoa bastante egocêntrica, se a gente pode falar dessa forma, e o objetivo dela era vencer, vencer e vencer, não importa o que. Ela vivia para isso, vivia para o tênis, e de certa forma ela acabava negligenciando algumas outras partes da vida dela, muito por conta da perda muito cedo da mãe. Ela foi treinada pelo pai e cresceu escutando do pai que ela seria a maior tenista da história, e ela como criança e passando, sei lá, 8, 12 horas por dia treinando tênis, obviamente isso vai entrar na cabeça dela, e ela cresceu com essa ideia na cabeça de que ela tinha que ser a melhor. Então ela queria ser a melhor, independente das circunstâncias, independente de como ela conseguiria esse status. Ela, de certa forma, não é que era uma jogadora desleal, mas ela tinha algumas atitudes que você pode considerar problemáticas dentro dessa comunidade do tênis. Mas enfim, ela se aposentou, abriu espaço para as novas tenistas, muito por conta da queda do nível, de lesões, etc. Até que 5 anos depois da aposentadoria de Carrie Soto, uma tenista iguala o seu recorde de vencedora de Grand Slams. Os Grand Slams são os torneios mais importantes do esporte, são os torneios com mais prestígios, são os torneios que garantem mais pontos no ranking mundial, e eles são o Aberto da Austrália, Roland Garros, que é o Aberto da França, Wimbledon, que eu não sei se é Aberto da Inglaterra, mas é algo com isso, e o Aberto dos Estados Unidos. Então temos esses 4 Grand Slams, e a Carrie Soto era a recordista de vitórias em Grand Slams, mais de 20 vitórias, somando todos os torneios. A Carrie Soto especificamente era especialista no torneio de Wimbledon, que é um torneio em quadra de grama, para quem conhece sabe como é. Mas enfim, essa nova tenista chega e iguala o recorde de Carrie Soto, e ela decide sair da aposentadoria, porque ela quer retomar o recorde e, de certa forma, também acabar conseguindo outro recorde, porque nessa altura ela já tem mais de 30 anos, já se aproximando dos 40, e ela pode, inclusive, além de retomar o recorde dela, ela pode, com essa idade, acabar se tornando a tenista feminina mais velha a conquistar um Grand Slam. E acaba sendo um grande escândalo, um burburinho na mídia, essa volta do nada.
da Carrie Soto, porque de certa forma o pessoal não espera, e depois de 5 anos paradas no tênis, é de se imaginar que ela não voltaria com o mesmo nível. Tanto é que todo mundo acredita que a Carrie Soto está voltando apenas para passar vergonha, e ela vai voltar para jogar apenas os 4 torneios. Então essa é a história. Carrie Soto voltando às quadras depois de 5 anos, querendo retomar o seu recorde, querendo retomar a glória e a posição de maior tenista da história. Será que ela vai conseguir? A gente vai acompanhar aos poucos ao longo de Carrie Soto está de volta, que, como eu já falei, é um livraço. Já começo assim falando para vocês, é incrível como a Taylor Jenkins Reid consegue escrever personagens imperfeitas e a gente fica torcendo por essas personagens mesmo assim. Eu acho que se eu fosse pegar ali o ranking das personagens que eu já li, pelo menos, que foram Evelyn Hugo, Daisy Jones e Carrie Soto, eu acho que a Carrie ela é de longe a pior personagem entre eles, mas não pior no sentido de desenvolvimento. Mas é a personalidade dela, a forma com que ela se porta diante de outras pessoas e como ela deixa sair para fora os seus sentimentos em relação aos outros, em relação às pessoas que estão ao redor dela, em relação ao que os outros pensam dela. As outras duas tinham tanto isso um pouco, a Evelyn Hugo principalmente. Então é uma personagem também bastante problemática, e a Carrie Soto ela consegue, eu acho, na minha opinião, superar essa barreira que a Evelyn Hugo já tinha estendido de uma forma bem alta. Já vão sabendo que esse é um livro que vocês vão encontrar uma personagem chata, egocêntrica, mesquinha, muitas vezes ela não liga nem um pouco para os sentimentos das outras pessoas, mesmo o pai dela, que por muito tempo foi o treinador, então a gente vai vendo isso quando, em certo ponto da narrativa, o pai dela, ele começa a voltar um pouco naquela história que vocês lembram, quando eu falei que o pai dela falou que ela seria a maior tenista da história, ela teria que ser a maior tenista da história, e a Carrie, ela persegue isso obsessivamente, até. E quando o pai dela começa a voltar um pouco atrás disso, quando percebe que a filha está muito focada nesses objetivos de vencer, vencer e vencer, e não aproveitando tanto a diversão do esporte, ela fica bastante chateada com o pai, fala algumas coisas, enfim, que vocês vão descobrir o que é no livro, que não é bem legal. Então ela vai lá, troca de treinador e as coisas não acontecem. Tanto é que depois desse ponto, assim, mais ou menos do livro, que a carreira da Carrie Soto, que ela já era bastante conhecida, começa a deslanchar de verdade. Então a gente tem essa questão do relacionamento dela com o pai, que note-se uma coisa, quando ela volta para as quadras, é o pai dela que volta a treinar ela para esses 4 torneios. Enfim, eu quero soltar essa personagem. Eu acho que uma característica importante que eu posso falar de Carrie Soto está de volta é que esse é um livro que não foca tanto nos personagens secundários. A gente tem o pai dela como um personagem muito importante, eu acho que dos secundários é o personagem mais importante, junto com um personagem que vai aparecer mais pra frente, que acaba sendo um interesse romântico da Carrie. Mas, tirando esses 2 personagens e talvez até a agente da Carrie, os personagens secundários do livro acabam tendo menos destaque do que a gente vê, por exemplo, lá em Evelyn Hugo e que a gente vê em Daisy Jones and the Six. A gente tem personagens brilhantemente escritos lá em O Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, e aqui também em Carrie Soto está de volta, mas a quantidade deles é bem mais contida e o foco fica praticamente inteiramente lá na Carrie e no pai dela. O ritmo da narrativa e enredo é aquela coisa. A escrita da Taylor Jenkins Reid é aquilo. Você entra no livro e você simplesmente vai virando página, lendo capítulo atrás de capítulo e querendo saber o que acontece. O livro ele é dividido em algumas partes, mas é principalmente os períodos que antecedem os grandes torneios. Chega nos grandes torneios, a Taylor ela tem... Eu não vou dizer uma escrita preguiçosa, mas é porque ao longo do tempo, ao longo dos 4 torneios, a gente vai percebendo que a fórmula de escrita, quando a Taylor Jenkins Reid escreve os momentos em que as partidas acontecem, acaba ficando um pouquinho repetitivo, principalmente as partidas que acabam mais rápido. E assim, mas ela ainda escreve de forma brilhante e emocionante algumas cenas das partidas mais emocionantes da Carrie nesses 4 torneios. Eu quero citar especificamente o brilhantismo que é a escrita da Taylor Jenkins Reid no torneio de Wimbledon, que, como eu falei, é
o grande trunfo da Carrie Soto é o grande torneio dela, o torneio que ela conquistou mais vezes. Eu tava arrepiado quando eu tava lendo essa parte, porque é incrível de verdade como a Taylor Jenkins Reid descreve os momentos que acontecem lá no torneio de Wimbledon. Existe uma energia diferente lá no torneio de Wimbledon, e é dito isso inclusive lá no livro. Então, esse momento do livro ele é muito importante para a personagem da Carrie, e como experiência de leitura é um dos melhores momentos do livro em si. A escrita da Taylor Jenkins Reid continua afiadíssima, no ritmo alucinante, e você pega um livro de 300 páginas, lê em 2 dias, se duvidar você lê em 1 facilmente. E aí eu entro naquela parte com vocês, onde eu posiciono Carrie Soto junto ali de Evelyn Hugo e junto de Daisy Jones and the Six. Dos que eu li até o momento da Taylor Jenkins Reid, eu posso falar que é o livro menos fascinante da autora. Mas por quê? Porque eu acho que Evelyn Hugo e Daisy Jones e as histórias que englobam essas duas personagens são fascinantes demais. A gente termina Evelyn Hugo e termina Daisy Jones and the Six acreditando fielmente que aquelas personagens existem. Carrie Soto não é exatamente isso. Ainda é um livro muito divertido, é um livro extremamente bem escrito, você fica lá fissurado nas partidas de tênis, mesmo que em algum momento elas se tornem repetitivas, elas ainda assim prendem a nossa atenção facilmente, como eu já falei, e ainda assim, apesar de eu gostar muito do desenvolvimento da Carrie Soto, eu gostei de vários aspectos de como a personagem vai crescendo ao longo da narrativa, eu esperava algumas coisas, claro, mas acho que essas coisas que eu esperava seria um caminho muito fácil para Taylor Jenkins Reid trilhar. Então, de certa forma, eu até gosto que ela não extrapolou muito os limites em relação a Carrie. Ela permitiu a Carrie se abrir um pouco mais ao longo do livro, mas não permitiu demais. Então, isso foi interessante para o desenvolvimento da personagem. Eu gosto muito disso, gostei muito disso, mas eu acho que o livro em si ele é o que menos me fascinou. Eu fiquei, claro, preso a essa história o tempo todo. E é um livro que eu ainda dei 5 estrelas, mas, por exemplo, Evelyn Hugo eu favoritei, Daisy Jones and the Six eu também favoritei, e para mim tá lá em cima ainda em relação à qualidade. E eu fico me imaginando quando é que a Taylor Jenkins Reid vai esgotar de fato as ideias dela para esse tipo de narrativa. Eu não sei se os outros livros da autora são dessa forma, ou se são só os livros que começam com o nome de uma personagem lá no título deles. Mas eu acho que ela ainda tem muita lenha para queimar. Eu gostaria muito de ver a Taylor Jenkins Reid em outros gêneros, porque eu acho que ela brilharia demais se ela fosse uma autora que parasse para, sei lá, desenvolver um thriller, uma fantasia, quem sabe, uma ficção científica. Eu acho que essa autora, ela tem uma capacidade de pesquisa incrível para a história dela, então a gente enxerga muito isso lá em Evelyn Hugo, Daisy Jones, a gente enxerga isso aqui em Carrie Soto. Então eu não vejo a hora de um dia a Taylor Jenkins Reid decidir que ela quer sair um pouco dessa fórmula dela, que eu deixo bem claro, não estou reclamando se ela lançar um outro livro dessa fórmula, eu vou querer ler, porque eu acho que dificilmente ela vai errar esse tipo de história. Mas eu gostaria sim de ler outras coisas diferentes dela. Eu sei que talvez ela tenha outras histórias um pouquinho diferentes, e eu ainda vou atrás de outros livros da autora. Eu sei que ela é uma autora brilhante, uma escrita incrível, e até agora não errou, pelo menos para mim. E então é isso que eu tenho para falar com vocês sobre Carrie Soto está de volta, mais um livraço, mais um ace da Taylor Jenkins Reid, uma autora que entrou de verdade no hall das minhas favoritas, e conheci esse ano, já li 3 livros dela, não sei se lerei mais algum ainda esse ano, mas já está valendo demais. Se você ainda não conhece a Taylor Jenkins Reid, vá conhecer, porque é uma autora que está conquistando muita gente, está conquistando o seu espaço há bastante tempo, inclusive, e ela só acerta. Sei que ela tem uns errinhos dela, porque eu sei que tem alguns livros que a galera reclama, mas essa mulher só acerta, pelo menos por mim até o momento. E é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham ficado interessados em Carrie Soto está de volta. E eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro mais uma vez de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, que saem sempre às quartas e sextas, às 17 horas aqui no canal. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.